Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de podcast da Comissão de Direito Desportivo da OAB do Rio. Hoje a gente vai falar de um tema muito especial e fundamental, que é o desafio da inserção da mulher no mercado de trabalho do esporte e do direito desportivo. E para isso, viemos aqui apresentar para vocês duas mulheres incríveis que eu tenho a honra de estar aqui junto, que é a Roberta Fernandes, que completa 20 anos à frente do jurídico do Fluminense, primeira mulher CEO de um clube de futebol no Brasil e que teve sua trajetória apresentada no documentário De Virada, lançado agora em outubro. E Bianca Reis, diretora jurídica da SAF do Vasco da Gama, que chegou no meio do futebol por uma transição de carreira, trazendo uma perspectiva construída do lado de fora do esporte e que hoje agrega muito ao modelo de gestão. Então, tudo bem? Eu acho muito simbólico aqui, temos duas visões, né, de alguém que estava esse tempo inteiro, construiu sua carreira no esporte, e alguém que chegou agora, relativamente nova nesse ramo. Então são duas visões diferentes e que com certeza se completam. Para a gente começar, se vocês tivessem que descrever a carreira de vocês com uma palavra, qual seria e por quê? Pode começar. Constância. Eu acho que constância é a palavra. Eu acho que toda trajetória, toda dificuldade, toda superação, tudo que eu passei, eu sempre me mantive muito convicta de onde eu queria chegar, o que eu queria fazer, o que eu precisava fazer para chegar lá. Então, se eu tivesse que definir com uma única palavra, seria constância, com certeza. Eu acho que eu falei para você, né, antes da gente começar, que é uma pergunta difícil, definir uma palavra a minha carreira, mas eu acho que o que eu tenho de essência na minha carreira talvez seja estudo, preparo. Eu comecei a minha carreira pensando em concurso público e acabei indo para a área privada da advocacia. Fiquei 20 anos, quase 20 anos na área de contencioso, consultivo, empresarial. A minha especialização foi processo civil e há 2 anos eu vim para a área do direito desportivo. Então, o que eu tenho, assim, de mais relevante que eu posso falar, de todos esses momentos em que eu tive que trocar e que eu tive que mudar a trajetória da minha vida, foi que eu estava sempre preparada. O estudo sempre faz parte da minha carreira, da minha vida. Para tudo, né? Para Hoje em tudo. dia. E então vamos começar pelas trajetórias que abriram um caminho de vocês no esporte. Roberta, olhando para esses 20 anos no jurídico do Fluminense, para o marco histórico de ter sido a primeira mulher CEO de um clube de futebol, o que essas conquistas significam quando você olha em uma perspectiva? Eu acho que eu demorei muito para perceber a importância desses marcos históricos, eu diria. Eu acho que isso só veio com a pandemia, quando eu iniciei o projeto do Futijur, quando eu comecei, através da educação também, a trazer mais meninas, né, para se interessarem pela área, de alguma forma ajudá-las, instruí-las, né, nesse caminho. Ali eu comecei a entender a importância que eu tinha, a importância que esses marcos tinham também na minha vida e na minha trajetória. E aí com isso veio o documentário, e aí, assim, no início para mim foi até um pouco curioso, assim, caramba, vão querer contar a minha história, não faz o menor sentido, né? Quem sou eu para ter uma história contada dessa forma num documentário? Mas ali eu entendi que eu tinha um papel transformador muito importante, e que para mim era fundamental ser essa referência que eu não tive quando eu comecei. Eu queria ser essa pessoa, eu queria ser essa voz, eu queria ser essa agente de transformação no meio ainda muito masculino, ainda sem muitas figuras, né, de representatividade feminina. Então eu podia ser, através das minhas conquistas pessoais e profissionais, essa pessoa e essa referência que eu gostaria de ter tido lá atrás. Que ótimo. Até cortou mais uma pergunta daqui. Eu digo que você é. Eu sou advogada também, sou recém-formada, então você é realmente assim, uma inspiração. É muito legal. Bianca, antes de chegar no futebol, você fez outro caminho, né? Uma transição de carreira até chegar à SAF do Vasco. E o que te motivou a dar esse salto e como foi esse processo? Olha, Amanda, eu estava numa situação muito confortável da minha vida profissional, assim, eu tinha o meu escritório, eu estava eu tinha sido mãe, então eu estava muito focada em ser uma boa mãe, estava com uma situação financeira confortável, tudo como eu queria, tudo certo, e aí veio esse convite, e aí eu olhei, primeiro pensei, não, porque eu vou sair da minha zona de conforto, né, para um desafio tão grande, e aí depois eu pensei, por que não? Né? Nessa altura da vida, a vida está me apresentando essa oportunidade e eu acho que é um desafio muito grande.
e uma motivação muito grande para eu recomeçar e, enfim, e conhecer coisas novas e pessoas novas. E, acima de tudo, eu sou apaixonada pelo esporte. Na verdade, quando eu paro para pensar hoje, eu penso por que que lá atrás eu não fiz essa escolha. Por que que eu não escolhi trabalhar com direito, que era uma coisa que eu sempre quis, eu nunca tive nenhuma dúvida, sempre foi o direito a minha opção. Mas por que não, dentro do direito, uma paixão? Então, assim, isso fica muito claro, muito evidente para mim. Hoje, eu sempre gostei do que eu fiz, do que eu fazia, mas hoje eu sou apaixonada pelo que eu faço. É diferente quando eu acordo todos os dias de manhã. Eu nunca tive essa coisa, tem que trabalhar hoje. Não, eu sempre trabalhei feliz, mas hoje eu vou, assim, muito feliz. E quando eu abro um contrato, quando eu tenho uma discussão, um debate, um desafio jurídico, enfim, de gestão, porque, como eu sou diretora estatutária, tem muita questão de gestão envolvida. Assim, é uma satisfação um pouco diferente. Então, acho que a paixão pelo esporte também foi o que me motivou a aceitar esse convite e fazer uma mudança de 180 graus na minha vida. Eu comecei agora, né, nesse ramo também, então é bem diferente, é bem legal você ver na prática e estar perto do que antes você via na televisão, né? É bem, bem emocionante mesmo. Roberta, o documentário de Virada, ele retrata 3 mulheres de futebol, incluindo a sua, e o que mais te emocionou ao se ver retratada ali? Eu acho que especialmente a relação maternidade executiva e como conciliar tudo isso e a oportunidade também de ter minha história retratada para o meu filho, né? Que meu filho entendesse a grandeza daquilo que eu conquistei, né? Aquilo que eu alcancei com o meu trabalho, que eu fui em busca de um sonho, que eu bati numa porta, que eu fui bater no meu clube de coração e porque eu cheguei lá sem conhecer absolutamente ninguém, sem saber nada de direito esportivo. Eu me lembro como se fosse hoje, eu estudando para a prova que eu fiz para entrar no Fluminense, lances de impedimento, escalação de time, cantar hino, eu não sabia nada. Então, assim, eu achava que isso cairia numa prova de direito esportivo no clube de futebol, não tinha a menor ideia, aquela altura do campeonato. A gente está falando de 20 anos atrás, né? O que eu precisaria saber ou entender para poder conseguir a vaga. Então, eu acho que a oportunidade de ter minha história retratada, assim, para as próximas gerações, para meu filho, né? Para os meus netos que um dia virão, e assim, foi uma coisa que me fez topar esse desafio, além, óbvio, da possibilidade de fazer com que outras meninas se inspirassem na história e entendessem que é possível, sim, você não conhecer ninguém numa área, você se preparar, você estudar, você pensar em algo que ninguém tinha pensado, ir para um tribunal, passar noites e dias sem saber, fazer um trabalho que pode não dar absolutamente nada, mas através daquele trabalho, daquela ousadia e coragem que eu tive lá de trás, de ter as portas abertas e ter criado minha oportunidade. Ela não veio até mim, né? Ela não surgiu do nada, não foi por conexões, não foi, nesse caso, por um preparo específico de área, porque realmente não entendia, não conhecia, tanto que eu me matriculei na primeira turma de Direito Esportivo que existiu lá atrás, mas que eu conquistei esse espaço, essa oportunidade. Então, eu acho que a oportunidade de eu transformar essa história em algo que seja tangível para as pessoas, que as pessoas possam entender que elas também conseguem fazer o mesmo caminho. Especialmente meu filho, né, minha família. Então, o fato de ter ele lá do meu lado no filme é muito incrível. Ele sempre fala, mamãe, nosso filme está muito bom. Isso é testemunha. Isso é verdade. Eu tive a oportunidade de assistir o documentário e eu super indico. É muito legal, é muito interessante. E essa parte que a Roberta está falando da maternidade, eu, inclusive, me emocionei bastante quando eu assisti, chorei junto com ela lá. E assim, a gente veste a carapuça, né? Porque a gente se identifica com isso, né? Eu também tenho uma filha de 10 anos e é muito interessante porque antes eu era advogada e aí ela passou 10 anos perguntando, mãe, mas o que que você faz? E aí é difícil ela compreender o que que eu fazia. Aí eu, mamãe, ou filha, a mamãe defende pessoas. Ela, entendi. Você quer ser advogada quando crescer? Ela, não. Ela queria ser dentista, ela queria ser um monte de coisa que ela conseguia, que era tangível para ela e que ela via acontecer. E ela não conseguia compreender na cabecinha dela o que era advocacia. Agora, na escola, ela consegue ver melhor, porque aí já estão aprendendo a fazer defesas, né, de situações e tal, já estão nessa dinâmica na escola. Mas, quando eu entrei no Vasco, a primeira vez que ela foi comigo ao estágio, assim, foi uma mudança profunda da relação dela comigo com relação à profissão. Ela chegou em casa e começou a contar para os meus pais como era a mãe dela no estádio, né? Porque, assim, é a diretora do Vasco. Sim. Então, tem a credencial. Mamãe, você pode ir no campo? Mamãe, você pode ir no vestiário? Mamãe, pode ir no vestiário. Então, assim, criou uma admiração que é isso, é tangível. E eu acho que o esporte, especialmente o futebol, ele traz isso, né? E é o melhor e o pior de trabalhar com futebol, na minha opinião.
é a paixão. Né? Então, é esse desafio de você, ao mesmo tempo, encanta, as pessoas querem estar no seu lugar, todo mundo quer estar ali perto, as pessoas perguntam, né? Ah, mas como é o fulano, como é o Beltrano, mas e os jogadores, você fala com eles? Enfim, tem isso, né? Tem isso. Mas até hoje tem isso. 20 anos depois eu impressionante. ainda respondo essas perguntas. Sem contar o que as pessoas, todos os jogos, assim, todo jogo eu recebo mensagens. Beca, você pode falar pro fulano tirar o Beltrano do jogo, porque ele tá jogando mal? Você pode falar pro técnico escalar não sei quem? Eu falei, gente, não, eu não posso. Fala isso, mas as pessoas não se conformam. Eu não escalo o time. Eu não escalo o time. Minha área é outra, né, na empresa, enfim. Não se conformam com isso. Eles continuam insistindo em fazer esse tipo de pedido. Mas, ao mesmo tempo que isso é uma parte muito legal, também, na minha opinião, é o nosso maior desafio. Né? Você está numa área técnica, você está tratando de contratos, você está tratando de negociações que envolvem milhões. Altíssima complexidade. Altíssima complexidade jurídica, financeira. E você tem a mídia o tempo todo, e você tem os torcedores, e você tem todo um clamor, e você tem pessoas dentro do clube que tem essa questão, não, vamos fazer, tem que fazer desse jeito, tem que sair esse contrato. E a gente, não pode ser esse contrato dessa forma, essa cláusula não é boa pra gente. Não importa, dá um jeito, vamos lá, a gente tem que fechar, a janela vai fechar. Então, assim, esse pra mim é um desafio muito grande. Assim, a gente escolheu trabalhar com uma área, né? Que, tipo, tem uma super exposição e seu trabalho é colocado em xeque se a bola entra ou ela não entra no campo, né? Como se todo o teu trabalho, inclusive o teu trabalho de apoio, de suporte, área de suporte, fosse colocado em xeque se você ganhou ou não ganhou o jogo. Então, tem um impacto muito grande. Jogo, né? Porque o jurídico não ganha jogo nem perde jogo. Mas é isso, eu costumo falar. A gente é avaliado toda quarta e domingo. Toda empresa é avaliada uma vez no ano, os resultados. Né? Tem lá o balanço do ano, tem o resultado. A gente não, toda quarta e domingo a gente é avaliado por algo que a gente não tem controle sobre, que é se a bola entra ou não entra no gol, né? E a diferença eu vi essa frase essa semana, a gente precisa ter resultado durante o processo. A gente precisa apresentar resultado o tempo inteiro. Porque se a bola entra, o jurídico é maravilhoso, a diretora jurídica é maravilhosa, o CEO é maravilhoso. Se a bola não entra, todo mundo do clube inteiro é ruim. Então, assim, e não importa se você é bom ou ruim, se é uma diretora boa ou ruim. O que importa é o resultado do campo que vai influenciar nisso. Então, nós somos anônimas, eu sou anônima, né? Não ando na rua, ninguém me reconhece, mas o que você faz e deixa de fazer é como se fosse de uma pessoa famosa, porque o tempo todo, né? Estou fazendo a recuperação judicial do Vasco agora. Sai notícia nas redes sociais o tempo inteiro sobre o que a gente faz ou deixa de fazer. Volta e meia eu vejo uma notícia que eu não tenho conhecimento. Saiu uma impugnação no processo. Meu Deus, isso é uma impugnação no processo e eu não sei. Deixa eu ver o que é isso. Na verdade, não é bem isso, é distorcido, enfim. Não é daquela forma como saiu. Então, a gente leva sustos, assim, diários sobre o nosso dia a dia, né? O controle que a gente tem do nosso dia a dia. Sim. E Bianca, como foi conquistar a credibilidade e espaço chegando no futebol, especialmente no ambiente historicamente masculino? Assim, eu também não caí lá da noite pro dia. Na verdade, eu sou convidada para trabalhar lá por conta da minha trajetória profissional. A gente está falando de futebol, do direito desportivo, mas eu acho que o que eu posso trazer para vocês de interessante, assim, do que eu aprendi, é que o futebol hoje, ele não se resume ao campo, apesar do que a gente acabou de falar, que o resultado influencia completamente o nosso trabalho. Mas hoje a gente está falando de empresas, né? De clube empresa, de SAF. A gente está falando de entretenimento. A gente está falando do maior entretenimento do mundo, do maior evento do mundo. Na verdade, o futebol é o único evento que você coloca 60 mil pessoas 2 dias na semana num estádio. Não tem nada no mundo que faça isso. Nada se compara. Toda semana. Nada se compara a isso. Então, é uma operação gigantesca toda semana. São contratos milionários todos os dias. E não só de jogador de futebol. De patrocínio, de direito de transmissão, né, enfim, infinitas oportunidades e situações que você pode trabalhar. Então, é daí que eu venho, né? Porque eu venho do direito empresarial e eles iam começar uma recuperação judicial e era uma área que eu já tinha também um pouco de experiência e o Vasco precisava de alguém no jurídico que tivesse essa visão generalista, que pudesse cuidar de tudo isso ao mesmo tempo. O direito desportivo é um dos braços que a gente cuida hoje. Roberto, com certeza, tem a mesma situação que a minha, que é a gente tratar de uma empresa, no meu caso, é uma sociedade anônima. Então, além de tudo isso que eu estou falando, a gente tem, por exemplo, direito societário, né? Assim, altamente
latente lá no meu dia a dia. A gente tem conselho de administração, conselho fiscal, enfim, e tudo isso que a gente tem que lidar. A gente tem de tudo um pouco, né? E eu sempre digo, acho que a minha profissão, antes de tudo, é ser solucionadora de problemas. Eu acho que a gente lida com todos os ramos do direito, todos os tipos de situação, todos os dias da nossa vida. É basicamente isso. 24/7, né? Porque no momento que você começa a trabalhar no clube de futebol, não sei se sua vida era assim antes, mas assim, nunca mais você vai desligar teu telefone, né? São 24 horas, porque tudo acontece depois do jogo, acontece no fim de semana porque tem jogo, então tudo tem impacto. O que acontece no campo impacta diretamente o nosso trabalho, o resultado do jogo impacta o nosso trabalho. Então o humor geral vai estar muito melhor ou pior, dependendo do resultado do campo. Isso para além do fato de você torcer, né? De você ser torcedor também, porque isso você tem que deixar de lado e você tem que ser profissional acima de tudo, você tem que segurar a onda, até porque você tem um monte de gente que depende de você no entorno. Então é um exercício diário de solução de problemas. Eu acho que é o que a gente faz o tempo inteiro em todas as áreas, né? Independente do clube, independente do modo, se é associativo, se não é. Eu acho que a grande questão é você focar na solução para você gerar o resultado, para que aquilo que você faz no teu trabalho possa reverberar nas outras áreas do clube e inclusive no campo. Eu acho que jurídico é um pouco isso, né? Acho que se a gente pode também trazer uma experiência para dividir com vocês, até quem é recém-formado, o jurídico ele não é para colocar problemas. Inclusive, as outras áreas das empresas normalmente detestam o jurídico por conta disso. Porque tudo é vetado no jurídico, né? Tudo que chega lá do comercial é vetado. Tudo que chega lá do licenciamento é vetado. Do marketing é vetado. Eu acho que não pode ser dessa forma, porque a gente engessa a empresa. Não. E essa não é a nossa função. Eu acho que a Roberta foi perfeita, cirúrgica. Acho que a nossa posição é solucionar problemas. Então, assim, o comercial traz uma questão que não dá para ser daquela forma, eu tenho que mostrar para ele como pode ser. Qual é o caminho, né? Qual é o caminho que ele tem que encontrar para conseguir o objetivo que ele tem. Acho que esse é o grande segredo de jurídicos corporativos, sendo que no jurídico corporativo você tem um plus que você não está só dando consultoria, né? Você não está dando só opinião. Muitas vezes você tem que tomar decisões, né? O diretor que eu estou falando. A gente também faz a gestão. Então, também eu acho que essa é a grande diferença também do executivo. Você só não fala o que você acha. Você tem que, lá no dia a dia, tomar decisão. E rápido. E rápido. Você comentou isso, inclusive, no documentário, não foi? Que foi um momento que você viu que confiavam em você, foi um momento importante na sua vida, não foi? Esse foi, com certeza, um marco para mim, pessoal, muito, muito forte. Foi um momento que a gente estava numa negociação muito dura com a Arsenal, muito difícil. Era uma mulher, uma diretora jurídica lá na outra ponta também, e a gente, com as dificuldades de estar no telefone, você não está presencial, é diferente, né? Então, a questão do idioma, e a gente falando, apesar de eu ter fluência, você tem sempre aquela coisa do, né, tipo, você não tá de frente, você não tá, mesmo na língua nativa, você vai encontrar alguns entraves quando você não tá ali de frente a frente, mas a gente no telefone, não era nem vídeo na época, no telefone, numa discussão super dura, e tinham cláusulas que eram muito lesivas ao clube, né, e a gente estava num momento que a gente precisava muito da grana, a gente tinha tudo já, a expectativa toda já anunciado, quer dizer, não tinha, como é que vai voltar atrás nisso, né, e aí eu tive que ir até o vice-presidente, pessoa que eu tenho um carinho enorme, Ricardo Tenório, era vice-presidente futebol à época, e eu fui conversar com ele e expliquei, esse contrato é extremamente lesivo ao clube, dessa forma, a gente não pode aceitar, a gente está vendendo o jogador, tem várias questões aqui, comecei a pontuar, quando eu comecei a fazer toda a minha justificativa, ele olhou para mim e falou, não, então você avisa que a gente vai cancelar. E eu lembro que para mim foi um momento meio surreal, sabe quanto tempo para um pouco? Porque eu estava começando ali no futebol ainda, né? Eu demorei 2 anos já no Fluminense, já trabalhando no jurídico, para assumir a minha posição também para futebol. Então, naquele momento, quando ele me falou isso, assim, tipo, você avisa então que se não for da forma como você está falando, a gente não vai negociar. E com isso a gente ia contrariar interesses de um monte de gente. Era uma coisa que já estava certa, já estava dada como certo para todo mundo. E aí eu voltei para a sala, mas eu voltei assim, tão forte, tão cientes que eu ia conseguir fechar na forma que a gente precisava chegar, simplesmente pelo fato de que era a primeira pessoa que de fato confiava em mim acima de qualquer coisa, a ponto de colocar a negociação inteira em risco pela minha palavra. Então aquilo me deu uma força muito grande. Eu digo que é um marco histórico na minha carreira, como poucos, porque ali foi um momento que eu vi que uma pessoa enorme acreditou em mim, me deu uma responsabilidade gigante e eu consegui corresponder àquela expectativa. Então, a gente fechou a negociação da forma como a gente queria com o nosso contrato e ali, para mim, acho que foi uma mudança muito grande, que me deu a confiança que eu acho que eu precisava para seguir em frente, para acreditar também mais em mim, na minha capacidade de, caramba, ele confiou em mim, eu preciso confiar em mim também. Então, acho que ali é um momento que me marca muito, sempre que eu tenho a oportunidade de falar, eu falo, porque a gente sabe como o futebol é difícil, como é restrito. Imagina, de novo, se a gente projetar para 20 anos atrás,
né? E numa negociação assim já pública, já tudo fechado. E no momento em que os clubes, à época, se impunham muito. Porque assim, eu sou o Arsenal, eu sou o clube tal. Desculpa, eu sou o Fluminense. Eu sou maior que todo mundo. Eu sou maior que todos vocês juntos. Então é isso, vamos embora. Então, naquele momento, eu literalmente me senti como se estivesse vestindo a camisa, entrando em campo e feito gol, assim, na final do campeonato. Ali foi o meu gol da final do campeonato. Então, é um marco muito importante para mim, com certeza. Que legal. E, Bianca, vou mudar um pouco para o futuro do direito no esporte, né? Com a consolidação das SAFs, como você imagina o futuro profissional jurídico nesse novo ambiente? Então, acho que eu posso pegar esse gancho do que eu estava falando agora, né? Eu acho que o direito desportivo, sem dúvida nenhuma, é o que prepondera, é muito relevante e a gente tem que se especializar, enfim, nesse tema, mas eu acho que com as SAFs e essa profissionalização do futebol, a gente abre oportunidade para trabalhar com o esporte, com o futebol, não necessariamente só voltado para o direito esportivo, né? Foi isso que a gente acabou de falar, é um mundo dentro do que acontece ali dentro, né? Você tem todas as áreas do direito, então eu tenho advogados trabalhistas, eu tenho advogados de contratos, eu tenho várias questões relacionadas à propriedade intelectual, tudo que você imaginar. Hoje acontece dentro de um clube de futebol, por conta da profissionalização. Então, eu acho que o futuro do futebol relacionado com esse viés das SAFs, ele está muito ligado a isso. Que antes a gente tinha uma área muito restrita, né, do direito desportivo, uma coisa muito limitada, e hoje isso está se expandindo em razão da profissionalização. Então, você pode alcançar o seu sonho de trabalhar com futebol, não necessariamente ligado somente ao direito esportivo. É óbvio que tudo se conecta, né? Assim, eu tenho lá no meu jurídico as áreas separadas, corporativo e desportivo, mas elas se conectam o tempo inteiro. Então, mesmo que você não tenha a oportunidade de estar diretamente ali trabalhando só com o direito desportivo, você pode começar por outras áreas e você vai estar ali aprendendo, vai estar trocando o tempo todo com o direito esportivo. Os nossos contratos, eles circulam em todas as áreas. Então, assim, eu tenho o contrato de patrocínio, ele não fica só no corporativo. Vários contratos de patrocínio eu passo pelo pessoal do desportivo, porque é relevante a opinião deles, o conhecimento deles de regulamento, ou eu tenho o contrato de estádio, por exemplo, eu tenho que passar pelo desportivo, porque eles é que sabem regulamento, sabem as leis, né, do esporte, enfim, então tá tudo interligado. Então acho que o que tem de interessante nesse futuro, levando em consideração as carreiras jurídicas, é que a gente está expandindo as oportunidades. Eu acho que é isso. E, Roberta, depois de 2 décadas no Fluminense, agora com seu documentário também, que mudanças você ainda sonha em ver no esporte brasileiro? Acho que a principal mudança que eu sonho com a minha exposição no documentário, com essa trajetória de 20 anos, com todos esses marcos que são tão importantes, é que a gente possa normalizar a presença de mulheres no futebol. É que a gente não precise disputar esse espaço, é que a gente não precise... É que as pessoas entendam, de um modo geral, que é uma soma, né? A gente soma esforços, não é que é uma disputa de homens contra mulheres, e nem precisa ser. Mas é que as mulheres entendam que esses espaços existem, e que os homens, acima de tudo, também entendam que a presença das mulheres ela não é só necessária, como fundamental para a evolução como um todo. Eu acho que é uma visão complementar que a gente traz. Eu acho que a mulher ela tem uma capacidade de resolver 1000 problemas ao mesmo tempo, que é a nossa vida, a nossa história, na maternidade, na vida pessoal, na vida profissional, conciliando todas essas questões. Então, acho que a gente traz muito da nossa experiência, do nosso preparo, da nossa dedicação, mas ainda é como se a gente precisasse preparar mais, treinar mais, entender mais, saber mais, para a gente poder ocupar esses espaços. Então, o meu sonho é que, com essa exposição, com, né, possibilidades como essa, oportunidades como essa, que a gente possa falar sobre esse tema, o documentário e tantas outras ações, né, que surgiram a partir dali, que elas sirvam de fato para que a gente normalize a nossa presença. Acho que isso é o mais importante. E que conselho vocês dariam para uma jovem advogada como eu, que sonha em trabalhar com futebol e está dando os primeiros passos? Cara, persiste, treina, se especializa, estuda, né, se prepara. Acho que você falou no início, né? A preparação é o estudo, tá nos lugares certos, é conhecer as pessoas certas, é buscar mentores, pessoas que te inspirem, pessoas que possam te dar a mão, independente de serem mulheres ou homens, mas pessoas em quem você, né, de alguma forma, busca essa inspiração para você alcançar aquilo que você quer alcançar. E persista, foca, vai em busca que você vai chegar lá, com certeza. Eu acho que eu volto para o começo do que a gente começou falando, que eu acho que, acima de tudo, você tem que estar preparada. Assim, a gente tem a sorte, tem as oportunidades que a vida vai trazendo pra gente, mas se você não estiver preparada, você não vai conseguir. Então, assim, acho que preparo acima de tudo.
E eu acho que faça como os homens, assim, sai de casa, faça networking. Eu sei que a gente tem os nossos filhos, a gente tem os nossos maridos, a gente cuida de tudo, como a Roberta falou, mas eu acho que é muito importante, eu acho que é um grande diferencial entre homens e mulheres, é que normalmente quando a gente sai do trabalho, ou sai da faculdade ou do curso, a gente vai para casa. Eles vão para o futebol, eles vão para um bar, eles vão, enfim, para uma academia, porque é ali que eles vão conversar, é ali que eles vão se conhecer. Normalmente os negócios, a troca de informação, ela acontece nessa hora, não na hora que você está trabalhando no computador. Então, eu acho que falta um pouco para as mulheres essa rotina. Eu sei que é difícil, é muito difícil em razão de a gente tem que ficar 2 horas aqui falando sobre isso. É muito mais difícil para a mulher do que para o homem, mas eu acho que é muito importante. É necessário você ver, ser vista e, enfim, e construir a sua rede de relacionamento para que na hora certa você esteja preparada e apareçam as oportunidades e tudo dê certo. Gente, eu ficaria assim horas aqui conversando sobre, realmente é um papo assim que me interessa muito. Infelizmente acabou, mas eu queria agradecer imensamente a vocês, Roberta, Bianca, assim, é uma honra estar aqui, de verdade, vocês são Muito obrigada pelo brilhantes, convite. são inspiradoras. Obrigada. E Estar aqui na nossa casa, na OAB, é sempre um grande prazer para mim, ainda mais uma comissão com o nosso presidente e com membros tão importantes e preparados. Preparadas. É uma honra muito grande estar aqui. Muito obrigada. eu espero que esse podcast inspire outras mulheres a seguirem nesse caminho do esporte, a buscarem seu espaço.